ele faz um raciocínio de economizar na aquisição de uma semente pirata, é uma decisão de curtíssimo prazo, ele não está vislumbrando os prejuízos que ele terá ao longo de toda a cadeia produtiva no médio e no longo prazo, porque efetivamente isso já está demonstrado com inúmeros estudos, a semente pirata, ela entrega menos produtividade de grãos, ela traz consigo riscos, fitossanitários, ela pode trazer doenças, pragas, traz em si também a presença de ervas daninhas e tudo isso repercute no potencial produtivo daquela propriedade agrícola. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Mas olha só, pirataria de soja gera prejuízo, reduz a produtividade e impacta as exportações. Nilton Mendes é gerente de combate a produtos ilegais na CropLife Brasil. Nilton, prazer recebê-lo. Olá, Joyce, o prazer é meu estar aqui contigo. Vamos falar das sementes, mas também dos outros produtos pirateados aí no agro. Mas só para ter uma ideia, a pirataria de sementes de soja gera cerca de 10 bilhões de prejuízo ao ano para todo o setor. Estima-se que 11% da área plantada usou sementes ilegais, deixando a lavoura mais vulnerável a pragas e doenças. Difícil, né, Nilton? Porque é aquilo, é como a dengue. Não adianta eu cuidar do meu quintal se o vizinho não cuidar do quintal dele. Aí o produtor usa um produto falsificado, um produto pirateado, ele vai atrair mais pragas, mais doenças que provavelmente vão chegar na fazenda daquele produtor que segue a risca tudo certinho, né? Joyce, você tem razão e infelizmente o produtor rural faz essa opção de maneira consciente, né? Quando ele adquire uma semente pirata, ele faz isso sabendo o que está fazendo, porque ele não está comprando uma semente com origem, com notas fiscais, embalada e rotulada conforme exige a legislação para a produção, comércio e uso de sementes certificadas. Para ter a certificação aí da semente, tem todos uns quesitos aí, né? E a pirata já não tem nada disso. Então, como você falou, o produtor acaba tendo consciência do que está fazendo, mas ele mesmo vai ter prejuízo. Exatamente. Ele faz um raciocínio de economizar na aquisição de uma semente pirata, é uma decisão de curtíssimo prazo, ele não está vislumbrando os prejuízos que ele terá ao longo de toda a cadeia produtiva no médio e no longo prazo, porque efetivamente isso já está demonstrado com inúmeros estudos, a semente pirata, ela entrega menos produtividade de grãos, ela traz consigo riscos, fitossanitários, ela pode trazer doenças, pragas, traz em si também a presença de ervas daninhas e tudo isso repercute no potencial produtivo daquela propriedade agrícola. O barato sai caro. Sai, definitivamente não só sai caro do ponto de vista econômico, com prejuízo para toda a cadeia econômica, como também vai sair caro para ele enquanto produtor rural, que pode estar levando para a sua propriedade agrícola pragas e doenças que ali não existiam antes dele fazer essa decisão de adquirir uma semente pirata. A gente está falando de sementes, mas no agro a gente sabe que os defensivos, existe muito defensivo pirata, que é contrabandeado, falsificado, que também gera todos esses prejuízos ou até mais, porque pode chegar até na saúde, né? Os defensivos agrícolas, eles sofrem muito mais com o mercado de produtos ilegais do que os outros insumos, Estima-se que 20% do mercado de produtos seja a participação dos produtos oriundos do que a gente denomina mercado de produtos ilegais. E as ilegalidades são de várias modalidades, Como você mencionou, nós temos aí, falando de defensivos químicos, dos agrotóxicos ou dos pesticidas, conforme alguns queiram definir. Enfim, dos defensivos, nós temos uma composição de mercado ilícito que é integrada por contrabando, por falsificações de produtos, por adulteração de produtos e também por desvio de uso e de finalidade de insumos químicos que têm as mesmas propriedades do defensivo agrícola. E um grande exemplo que a gente traz aqui são os produtos domissanitários, os saneantes, Todas essas modalidades integram o que a gente denomina mercado de insumos agrícolas defensivos e legais.
E o Brasil, por conta de ter uma economia muito pujante na agricultura, nós temos um agro muito rico, né? Quase que 25% do PIB brasileiro é composto por atividades de toda a cadeia agrícola, tem um problema muito grande relacionado a essa concorrência desleal desse mercado ilícito, que a gente trouxe números mais recentes relativos às sementes, mas a gente já divulga informações já há bastante tempo a respeito dos defensivos. Em outros momentos, inclusive, falamos dos insumos biológicos também, porque há uma certa participação nesse mercado ilícito de insumos biológicos sem registro nos órgãos competentes. E são esses produtos ilícitos que de vez em quando a gente vê alguma notícia aí. Pesquisa detectou resíduo de defensivo, que a esquerda gosta de falar agrotóxico, mas não é agrotóxico, a gente não fala humanotóxico para o remédio, né? É um medicamento, como nós precisamos, a planta também precisa do fortificante, do fertilizante, do adubo para poder crescer, para poder produzir melhor. E primeiro que essas pesquisas não têm fundamento, né, em base científica. E quando realmente, se acontecer de identificar, é oriundo de um produto assim, um produto ilícito? Na grande maioria das vezes, né? A pessoa que toma a decisão de utilizar na sua lavoura, na sua cultura, uma semente pirata, certamente ela também vai fazer uso de produtos de origem ilícita. Ela não vai comprar um defensivo legítimo, né? Então, muitas das vezes essa contaminação é decorrente de um produto que não é autorizado no Brasil ou de um produto que é autorizado no Brasil, mas não naquela concentração que se encontra no momento da fiscalização. Por quê? Esse mercado ilícito, ele tem como fomentador o fato do produto ser muito mais barato do que o produto legítimo. O produto legítimo, seja o defensivo agrícola, seja o insumo biológico ou a semente, ele custa mais, o valor necessário, o investimento tem que ser maior porque ele é um produto certificado. Então, se você fizer a aplicação de maneira correta, seguir as orientações do fabricante, as orientações do órgão regulamentador, a bula, observar todas as regras de boas práticas agrícolas, certamente não haverá nenhum tipo de contaminação naquela cultura ou naquele ambiente onde aquela cultura foi cultivada. O que já não acontece quando o produtor toma a decisão de produzir uma semente pirata ou utilizar um insumo contrabandeado, por exemplo, né? Ele faz a opção e ele usa um produto contrabandeado conscientemente. E muitas vezes, esses produtos contrabandeados, para não dizer na imensa maioria das vezes, é o que resulta em contaminações tanto nas culturas decorrentes daquela plantação, quanto também no meio ambiente, em águas superficiais, em lençóis aquíferos e assim sucessivamente. Ô Nilton, como esse produtor consegue escoar a produção dele? Para quem ele vende? Porque a gente sabe que hoje a rastreabilidade é fundamental no agro para você vender, para exportar, para vender para o mercado inteiro. Até o mercadinho da esquina, ele quer saber a origem do produto, quer saber a origem da semente, quer saber o número de certificação. Como que esse produtor, ele falsifica até o registro da semente, do defensivo? Vamos separar, então, as tecnologias para a gente conseguir explicar bem para o produtor. Os grãos decorrentes dessas culturas, que são as commodities, né, milho, soja, enfim, a grande maioria, eles são exportados. Nós tivemos notícia relativamente recente de um embargo na China de soja brasileira, de algumas unidades fabris no Brasil, porque encontraram lá resíduos que não deveriam constar naquela cultura. Quando o produtor percebe brechas na fiscalização, ele consegue escoar essa cultura. O mesmo vale para aqueles alimentos que a gente consome. Nós temos órgãos, né, de governo que fazem lá a análise de resíduos, né? Existe toda uma legislação pertinente a limites máximos e mínimos de resíduos no alimento que a população brasileira consome. Quando os órgãos identificam e as últimas informações divulgadas ao público por estes órgãos, leia-se Anvisa e Ministério da Agricultura, traziam que o Brasil tem evoluído no diagnóstico desses limites máximos e mínimos de resíduo para todas as culturas que a gente consome aqui. Exatamente porque a indústria tem enfaticamente trabalhado na divulgação dessas informações, tem capacitado, né, aqueles integrantes da cadeia produtiva, especialmente os produtores, para que eles observem
as boas práticas agrícolas na utilização dos insumos e respeitem os prazos necessários para você promover a colheita e a comercialização dos produtos. Quando todo esse sistema é de alguma maneira inobservado e ele é desrespeitado de maneira veemente pelo produtor agrícola que compra um produto contrabandeado, que comercializa uma semente pirata e por criminosos que se especializaram em explorar esse mercado ilícito, essas vulnerabilidades, porque nem todos os produtores fazem isso. Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. Estamos falando aqui sobre pirataria no agro, né, Nilton? Sementes, defensivos, o produtor rural é vítima porque ele sofre uma consequência, uma competição aí desleal. E é difícil, mas às vezes o próprio produtor que está comprando, ele pode ser, às vezes, enganado com uma boa conversa do fornecedor, do vendedor. Tem inúmeros casos em que o produtor é a vítima, né? E ele, na maioria das vezes, o prejuízo maior fica com ele. Porque, além dele ter aquele prejuízo econômico de adquirir um produto que não vai funcionar do ponto de vista de eficácia agronômica, ele vai ter uma produtividade menor, né? Ele corre o risco de ter uma contaminação ambiental da sua propriedade. E quando ele é vítima? Quando ele compra um produto falsificado. Infelizmente, nós temos no Brasil, não é um problema só brasileiro, acho que vale um parênteses aqui, existe isso no mundo inteiro. No Brasil é mais presente porque a gente tem uma produtividade agrícola fenomenal, né? Nós somos o maior exportador de soja do mundo, estamos batendo recorde aí na produção de milho, enfim. Cana. É que na cana e no álcool e nas energias isso aparece menos, né? Porque a gente utiliza muito como combustível, né? Mas o produtor é vítima porque ele compra um produto falsificado, embalagem falsificada, conteúdo falsificado, ou ele compra um produto adulterado, né? Existe no mercado ilícito você adquirir produtos vencidos, legítimos, e uma vez vencidos eles têm que ser devolvidos pela indústria. Eles alimentam fábricas estruturadas para falsificar um agrotóxico. E esses produtos são vendidos com notas fiscais. Então, preços, via de regra, menores que os legítimos, porque tem que ter um atrativo econômico, mas não tão díspares do preço regular. Aí o produtor ele é vítima mesmo. A gente tem que, neste caso, orientar, informar o produtor para que ele fique atento, né? Nós temos, como em toda a sociedade, né? A gente tem bons e maus produtores, a gente tem bons e maus profissionais, técnicos, enfim. Se a gente não gerar conscientização da repercussão de todos esses impactos para aquela sociedade específica de produtores, mas para toda a sociedade como um todo, o problema tende a aumentar. É o que a gente tem notado, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Para você ter uma ideia, Joyce, o mercado ilícito de agrodefensivos no mundo, há uns 7 anos, era estimado em 15% na média. No Brasil, eu falei para você que aproxima-se de 25%. Na Europa, já está em 14% na média. Tem países lá que já tem uma média, Itália, por exemplo, é 19%. Tem países com índice pequeno, Reino Unido é 8%, mas Ucrânia, países do leste europeu são índices elevados. De modo que lá a média está em 14%, já foi 11% há 5 anos. No Brasil, nós estamos estável em torno de 24% a 25%, já há uns 7, 8 anos. E a gente sempre fala aqui de boas práticas, o agro,
ele é um dos que mais ajudam, né, aí na preservação do meio ambiente, principalmente o Brasil, porque a nossa legislação é muito rígida. Agora, o produtor rural, ele tem que se atentar pelo preço abaixo do mercado. É claro que o olho cresce, porque o insumo aí corresponde praticamente a 80% do custo da produção, vem aí das sementes, vem do defensivo e do fertilizante. Quanto mais barato for o produtor, melhor, claro. Isso. Mas tem que desconfiar, por quê? Porque ele pode comprometer as produções futuras. Sim. A primeira pode não danificar, sim, a segunda já começa a danificar o solo, a terceira ele não produz mais. Você vai gerando mais resistência aos defensivos, né? Porque as pragas, com o uso de um defensivo falsificado ou adulterado, ele não vai ter eficácia. Então ele vai funcionar, na verdade, como um melhorador da resistência da praga. Então em 2, 3 culturas, em 2, 3 safras, aquela praga já não resiste à aplicação daquele defensivo que originalmente foi concebido para ela. Então, assim, a gente tem produtores, na maioria das vezes o produtor brasileiro, a grande maioria, é consciente, não é à toa que a gente tem, né, um agronegócio que a gente tem no Brasil. Você falou de um ponto muito importante. O Brasil é um dos países que mais preserva em decorrência da sua produção, globalmente falando, né? A gente tem reserva ambiental, reserva legal, e com todas essas restrições que não existem em outros países do mundo, nós temos uma legislação muito rigorosa, como você disse, o Brasil ainda consegue ter essa produção agrícola que tem. Seria muito maior e muito mais produtiva, mais potencializada, se a gente não tivesse, né, essa ação desses produtores, que a gente não pode nem dizer que são produtores, na verdade eles estão explorando as vulnerabilidades de um sistema, se colocando na função de produtor. Porque, via de regra, esse cara, se você me permitir essa expressão, ele não é um produtor legítimo, no sentido estrito da palavra. Ele, via de regra, está explorando uma terra arrendada, que não é a terra dele. Uhum. Ele vende sem nota. Ele não contribui para o aprimoramento da economia e da sociedade brasileira. Ele não tem responsabilidade, não tem comprometimento. Não, exatamente. É importante a gente colocar aqui a diferença do produtor, que faz aí o Brasil crescer, desse cara que se coloca na posição, porque o agro é moda, né? Exato. Não tem para onde, eu vou investir no agro, dá certo, não tem como dar errado. A gente precisa produzir comida, a gente precisa comer, preço está alto não, mas vai ter que ter alguma coisa no prato do brasileiro. E aí vem esse cara realmente um oportunista tirando proveito de uma terra arrendada. Acho que a melhor definição é essa que você trouxe, é um oportunista, entendeu? Ele está explorando o fato da gente ter uma economia rica, uma agricultura rica, nós temos desenvolvimento de muitas tecnologias, não é à toa que somos líderes mundiais em produção de alimentos, e esse oportunista está explorando o fato da gente ter uma boa reputação em produção, em comércio, em industrialização e na exportação de alimentos para o mundo e para o brasileiro. E se é uma terra arrendada, ele estraga uma, depois ele arrenda outra para estragar também. Ô Nilton, e como monitorar? Claro, primeiro a consciência desses oportunistas, consciência também do próprio produtor que acaba sendo vitimizado, que acaba caindo às vezes no próprio golpe. Como que está a fiscalização? Olha, nós temos um país imenso, né? Continental. Isso é um dificultador por si só. Nós temos novas fronteiras agrícolas, temos fronteiras agrícolas já tradicionais, como o Sul, Sudeste, o Centro-Oeste brasileiro. E as dimensões do Brasil dificultam as ações de fiscalização. Nós temos um bom sistema regulatório, inclusive acabou de ser aprimorado aí com 2 legislações, né? Uma no final de 2023 e outra no final agora de 2024. Contudo, a gente tem o diagnóstico de que a fiscalização precisa ser melhorada, tanto pelos órgãos federais quanto pelos órgãos estaduais. Que, diga-se de passagem, se não fosse a participação dos órgãos estaduais, a gente teria um problema muito maior. A respeito da semente, especificamente, como você falou, né? A comercialização dos insumos e a utilização dos insumos fica por conta dos órgãos estaduais. Em alguns estados da federação, a gente tem uma deficiência na estrutura estadual de fiscalização. Teoricamente, conceitualmente, nós teríamos que ter fiscalização de órgãos federais em todos os estados brasileiros, mas na prática não é isso que a gente visualiza. É por isso que esses oportunistas exploram essas oportunidades, porque não tem fiscalização. De tomar vários
vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Isso aí, Count. Isso mesmo. A Vitai Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1. É desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. Essa fórmula, gente, é revolucionária, une os 7 produtos com estudos científicos que são os mais receitados atualmente. Então a gente vai simplificar a sua vida, porque tudo isso agora você encontra em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores, né, Count? É isso aí, veja só, com o Vitai 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade, todos ativos que já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio de dores e inflamações em geral. Então só falta você ligar agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitai 7.1. É tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, mas tem que ser agora, ganham 70% de desconto e vão ganhar essa linda câmera de vigilância para garantir a segurança da sua casa e de quem você ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Count. É isso aí, César. Então não fique fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia com apenas 2 cápsulas do Vitai 7.1. Você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue agora 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Agora falando novamente das sementes piratas de soja. O Newton, no Rio Grande do Sul é quase 3 vezes maior que a média nacional. Por quê? Exatamente. A média nacional do mercado de sementes piratas gira em torno de 11%. Né? No Rio Grande do Sul, esse número é quase 3 vezes maior, ele alcança 28%. Por que no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, historicamente, é um estado de origem do cultivo da soja. Nós temos uma quantidade muito grande de médias propriedades e até de pequenas. E existe uma cultura lá de salvamento da soja, que, diga-se de passagem, é permitido por lei. O produtor rural de qualquer localidade do Brasil tem o direito, a lei preserva isso a ele, de salvar semente daquela safra que ele plantou para ele utilizar na safra seguinte. O que não pode, e isso acontece bastante mais no Rio Grande do Sul do que em outras localidades do Brasil, é que ele comercialize essa semente que foi salva para o seu plantio, para o uso próprio na sua propriedade. Porque a semente não certificada, ela traz consigo uma produtividade menor. E se ela é comercializada não só naquele estado, mas para outros estados da federação, ela vai levar consigo, né, a possibilidade de ervas daninhas, de pragas, de doenças, ou seja, diminui a segurança fitossanitária. Por isso que ele só pode salvar semente para a sua própria cultura dentro da sua propriedade. Contudo, no Rio Grande do Sul, há um oportunista, para a gente usar a mesma definição, explorando a vulnerabilidade de todo esse sistema regulatório e produzindo sementes sem certificação, fora do sistema regulatório, sem informar aos órgãos de registro, Ministério da Agricultura e o órgão estadual, única e exclusivamente para comercializar, tanto lá no Sul quanto em outros estados do Brasil. No início da nossa conversa eu falei aqui no prejuízo de 10 bilhões de reais só com a semente pirata de soja. Isso aí é a soma das vítimas que você colocou aqui, né? Aquela sucessão de vítimas do produtor que é lesado, do produtor que tem a concorrência desleal, dos impostos que deixam de ser gerados, do mercado de sementes ou que tem a semente certificada. Isso sem contar, eu acho que se a gente fosse ver o prejuízo é muito maior, né? Se a gente abordar o consumidor, algum prejuízo que pode chegar até o consumidor final. Perfeitamente. Olha, o estudo que a CropLife tem divulgado, os dados, ele traz números especificamente sobre os prejuízos econômicos para toda aquela cadeia. Como você mencionou,
Eu vou tomar a liberdade de olhar aqui minhas anotações, porque são muitos números. 10 bilhões de reais distribuídos em toda a cadeia produtiva, a gente teria prejuízos econômicos para os agricultores da ordem de 2 bilhões e meio de reais. Para a indústria de produção de sementes, o setor sementeiro, que é aquela indústria que fabrica semente para vender para o produtor agrícola, 4 bilhões de reais, né? Para a agroindústria, aquela parte da cadeia produtiva que produz óleo de soja, que produz farelo de soja a partir do grão de soja, 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? E a gente continua nessa escala. Para exportações brasileiras, 1 bilhão e meio de reais. Esse prejuízo ainda segue com cerca de 90 milhões de reais que por ano deixam de ser investidos no processo de produção de novas tecnologias para a própria semente de soja. E 93 milhões de reais em tributos que deixam de ser arrecadados. Isso é o detalhe dos números que integram esses 10 bilhões. Então nós falamos dos prejuízos econômicos. Aí vem o que você pontuou agora há pouco. Existem os potenciais impactos no meio ambiente daquela propriedade agrícola. Então tem os riscos fitossanitários, de produtividade, né, para o produtor, de reputação para o setor produtivo, para o agronegócio brasileiro. E, obviamente, que se esse oportunista, se esse infrator ou até se esse criminoso está utilizando de uma semente pirata, muito provavelmente ele está estimulando, para não dizer fomentando, o crime em outras fases da cadeia produtiva, que é o contrabando de defensivos, né, que é a expedição de notas fiscais frias e crimes tributários perante o Estado e manchando toda a reputação que o agronegócio brasileiro custou anos e décadas para construir. Todo mundo perde e o crime tem que ser combatido. Na CropLife, vocês são um departamento, você é responsável pelo departamento, né, para combater essas práticas ilegais e as pessoas podem denunciar também, né? Exatamente. Para contribuir com esse processo, não só trazer números, a CropLife, em parceria acadêmica com a Universidade de São Paulo, construiu um curso de capacitação numa plataforma de ensino à distância, certificado pela Universidade de São Paulo. Inclusive, é um curso de extensão universitária direcionado para fiscais de meio ambiente, de agricultura e para policiais, de todas as polícias, investigativas e repressivas, ostensivas ou não, para que esses integrantes do sistema fiscalizatório e regulatório possam adquirir informações e desempenhar melhor as suas atribuições, reprimindo ou fiscalizando esse mercado ilícito. Além disso, a CropLife auxilia os órgãos de Estado a destinar de maneira ambientalmente adequada os produtos ilegais que são apreendidos, né? Não são todos os estados brasileiros que dispõem de estrutura com certificação para incinerar um defensivo químico ilegal apreendido. Então a CropLife auxilia a indústria através da CropLife, auxilia as autoridades quando apreendem esses produtos a dar uma destinação adequada do ponto de vista ambiental. E, por fim, a gente tem um canal de denúncias, no qual a gente recebe denúncia de toda e qualquer natureza relacionado a todos esses insumos, e essas denúncias são direcionadas para as autoridades públicas que têm atribuição. Então, se a denúncia nos traz notícia de um crime, a gente leva para um órgão policial. Se ela nos traz denúncia de uma irregularidade no plantio, na inobservação de uma regra de boa prática agrícola, a gente leva para um órgão de defesa vegetal ou agropecuária e assim sucessivamente. Importante dizer que essas denúncias podem ser feitas de maneira anônima e que nós não temos a pretensão de substituir os canais de denúncia oficiais. Nós estamos disponibilizando mais um canal para que o produtor, para que o revendedor, o transportador, o distribuidor e o consumidor traga para a gente informações para a gente levar para as autoridades de maneira estruturada e de maneira institucional. Só entrar no site da CropLife tem as informações. Exatamente. Né? Basta entrar no site da CropLife e fazer lá, clicar num formulário eletrônico, você coloca as informações que você tiver a respeito daquela irregularidade e essa informação chega para o nosso setor. E, como eu disse, ela é tratada de maneira sigilosa e enviada para as autoridades. Às vezes é um caminho mais fácil, né? Reportar a CropLife entra em contato com as autoridades. Nilton, muito obrigada pelas suas informações aqui, pela sua participação. Eu que agradeço, viu, Joyce, essa oportunidade. É muito importante que a gente consiga chegar no produtor rural.
para dar a ele informações e esclarecimentos e contar com o apoio dele, e você nos proporciona isso. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gratidão a você que nos acompanha e pode também ser o nosso porta-voz aí para reforçar essa informação. Nós temos um público aqui de produtores, temos um público urbano também que conversa com o produtor, ou até para entender melhor como funciona o agro, né? Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.